Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, Mateus capítulo 18, versos de 10 a 14, nos conta sobre a parábola da ovelha perdida e diz assim: Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês, que está nos céus, não quer que nenhum destes pequeninos se percam. É interessante notarmos nesse texto, primeiro, que Jesus mostra a preocupação que Deus tem com os pequeninos. E quando nós olhamos essa preocupação que Deus tem com os pequeninos, eu creio que precisamos entender uma coisa. Na vida cristã, nós não podemos esquecer algumas verdades, pelo menos duas que para mim são básicas. A primeira delas está em Romanos 3:23. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Olha, o texto diz que todos pecaram. Se todos pecaram, eu pequei, você pecou, nós pecamos. E mais, como nós pecamos, nós não alcançamos o padrão da glória de Deus. Portanto, não tem mérito na vida eterna, na salvação. A segunda verdade, próxima a essa, está em 1 João capítulo 1, verso 10. Se afirmamos que não temos pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Todos nós somos pecadores. Uai, nós somos pecadores, então como é que nós podemos ter a vida eterna? Nós podemos ter a vida eterna porque Deus é misericordioso. Nós temos a vida eterna não é porque nós somos bons. A vida eterna nós alcançamos porque Deus é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas eu e você somos pecadores. Somos todos igualmente pecadores. Por isso, devemos amar e ajudar uns aos outros e não condenar. Como nós temos a mania de ficar tentando ser porteiro dos céus. A gente fica dizendo, fulano não vai entrar. Não, esse não merece, esse é muito pecador. Que moral que eu e você temos para dizer isso? Que moral nós temos? Muitas vezes nós nos esquecemos de que nós somos ovelhas, apenas ovelhas. E como ovelhas, nós precisamos entender que nós dependemos do bom pastor que é Cristo. É o bom pastor Cristo que nos dá todo acesso. Por nós mesmos, nós não temos nenhuma chance e nenhuma condição. E muitas vezes nós estamos agindo ou querendo agir como porteiro dos céus sem termos consciência de que, se verdadeiramente sequer entramos. Eu e você, nós não temos esse direito. Muitas vezes, tem agora uma grande polêmica nas redes sociais de uma cantora gospel que cantou num trio elétrico. E algumas pessoas viram, que é isso? Como que diz que é salva? Quem sou eu e quem é você para dizer isso? Quem somos nós? Muitas vezes nós estamos condenando o pecado dos outros, mas nós temos um que é muito maior. Por isso, lembre-se disso, a salvação é pela graça. E mais, cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos. É interessante que o versículo 10, ele dá a ideia do anjo da guarda, né? Pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai. Ou seja, Jesus está dizendo que esses pequeninos têm anjos que cuidam deles, que estão intermediando entre eles e Deus. Por isso, ao invés de falar, ao invés de condenar, vamos amar. Conta-se que o escritor Dostoiévski, ele era um cristão ortodoxo, mas ele era alcoólatra. E muitas pessoas diziam, como ele pode ser um cristão se ele é alcoólatra? Olha aí, um dia está bêbado, outro dia está falando de Jesus. E conta-se que certa feita ele disse o seguinte, se você sabe que o seu vizinho é um alcoólatra e você o encontra num caminho errado para casa, o que você faz? Você começa a rir dele ou você o pega pela mão e o leva para casa?
É isso que nós devemos fazer. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa noite. Amanhã, Renato estará com vocês. Eu volto na quarta-feira, se Deus quiser. Um abraço. Até lá. Fique em paz.